pessoal, eu sou Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetSeco. Tô aqui com o Marcelo Schucker, VP de Novos Negócios da NetSeco, e a gente tá com uma marca que a gente já trouxe aqui, só que a gente falou sobre inovação, e agora a gente vai falar sobre marketing. Marcelo, quem que tá aqui na mesa com a gente pra gente conversar sobre essa estratégia do iFood e também algumas outras estratégias? Bom, você já acabou de mencionar a marca, né? Mas, obviamente, mais uma vez, Rafa, prazer, muito obrigado estarmos aqui juntos. E nada menos, nada mais do que receber esse convidado que a gente vem vendo uma trajetória brilhante da parte de vendas, depois para marketing. E marketing nada mais é do que saber vender e saber posicionar uma marca. Estamos aqui com um cara que liderou marcas e empresas e esteve por detrás de diversas estratégias e vendas de tudo que vocês aí em casa consomem e utilizam. Desde geladeira, como uma Whirlpool, desde uma Ambev, que você toma uma cervejinha, até mesmo a Meta, quando você acessa o seu celular. E assim como você acessa o celular, agora vem para um novo desafio como diretor de marketing, Felipe Meretti, do iFood, a marca 3 vezes considerada no ano. Mais querida. Muito prazer, garoto. Galera. Obrigado, viu? Obrigado por me receber aqui. Acho que é um prazer falar com vocês. Já acompanho o podcast há algum tempo. Vinho do Thiago quando chegou, veio aqui, falou sobre inovação, deu uma aula, né, sobre todo o processo de inovação que a gente tem lá dentro. E vai ser um prazer contar para vocês a nossa história, assim, o que a gente está fazendo e olhando para frente aí do ponto de vista de marketing dentro do iFood. E você entrou recentemente no iFood, mas eu já imagino as aulas que você tem diariamente, Uau. A correria que é nessa cultura, sim, né? Sim, vou fazer 6 meses agora, Uau. então, mas acho que no iFood, dentro dessa cultura de inovação, de uma cultura de que a gente, né, tá sempre, enfim, sempre inovando, né, como o Thiago trouxe, mas acho que muito em movimento, assim, acho que a gente se adapta muito ao que a cultura está oferecendo, né, ao que é a conversa do momento, para a gente poder tá fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é se conectar de maneira profunda com as pessoas. Então, todo dia é um dia diferente. Isso que eu gosto de falar assim, mas no final a gente sempre sai com o sentimento de que a gente tá fazendo coisas legais, andando, trazendo a marca para um outro patamar. Não, que bacana. Felipe, e assim como o Marcelo trouxe, você trabalhou em diversas marcas, a própria Sim. Meta, uma Ambev. O que mais te atraiu no desafio do iFood? E qual que é o momento que você tá pegando hoje o iFood, né? A gente vê a concorrência chegando, cara, o iFood só batendo recordes também de números. Qual que é o momento do iFood e o que você mais atraiu também na empresa? Legal. Acho que o iFood tá vivendo um momento muito especial, assim. Eu acho que em todos os sentidos, acho que do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de marca também, eu acho que, né, pegar uma marca que está aí há 3 anos sendo eleita a marca mais amada do Brasil, com assets, né, super importantes, né, com presença mesmo em coisas que são culturalmente relevantes pro brasileiro, eu acho que é um grande desafio de todo dia a gente acordar e se desafiar de como a gente sobe o sarrafo, né? Acho que esse é o grande ponto, assim. Acho que a empresa indo para um momento de se posicionar mais como, né, um ambiente de multicategorias, de outras verticais, novas, né, verticais e categorias aparecendo dentro do aplicativo, né? Indo muito além da entrega de comida. E a gente precisa comunicar isso para as pessoas, precisa fazer com que as pessoas saibam disso, mas sempre de um jeito iFood, né? A gente ir para um caminho de continuar deixando essa marca icônica, mas tendo que comunicar tudo aquilo que a gente vem fazendo de novo. Eu acho que esse é o grande balanço que a gente vive no dia a dia, né? A marca precisa continuar, né, sendo icônica, falando de coisas legais, se conectando com as pessoas e entregando a mensagem de negócio que a gente precisa de que, cara, agora, além de comida, a gente tem outras várias coisas para completar e entregar conveniência e praticidade no seu dia a dia. Não, e é uma missão, né? Porque, querendo Sim. ou não, o iFood nasce como iFood Food, de comida, Sim. né? Literalmente para facilitar a tomada de decisão e aproximar o consumidor na sua residência para com os restaurantes. E hoje se torna a maior plataforma para os proprietários de restaurantes, assim mesmo para o usuário. E aí, como você mesmo comentou, existem diferentes hoje vertentes, né? Seja farma, seja pet, seja viagem, seja Uber, seja uma série de coisas. Cara, a gente vem
terceiro ano seguido a marca eleita mais querida e amada do Brasil. Você chega a 6 meses. Cara, que a gente sabe que o iFood é uma startup no corpo de uma Big Tech, Sim. né? Como é que você visualiza, enxerga, qual é a sua principal missão dentro das estratégias de marketing, de posicionamento atual e com todos esses desafios que o iFood tem para se manter no topo, ainda mais com o mundo de hoje que está vindo bastante Legal. coisas por aí? Cara, eu acho que assim, vou ser bem humilde em dizer que, e eu acho que isso é um pouco do que é esperado, inclusive, o meu trabalho é manter a consistência. Eu acho que o que se espera muito dentro né, da cadeira de marketing dentro do iFood é que o Diego fala bastante isso, né, o nosso, que a gente mantenha a consistência, né, do direcional, existe uma direção e a gente seja muito consistente naquela direção que a gente segue e que a gente entregue o que a gente chama de pirueta, né, a gente entregue as coisas inovadoras, né, as ações icônicas, né, o drone da Fernanda Torres no Carnaval de Salvador, são essas ações que, na verdade, né, mudam ali, né, a percepção das pessoas, conectam de verdade com as pessoas, mas sempre dentro da consistência. Então, assim, acho que o meu desafio é esse, ser alguém que consegue, né, subir o sarrafo, mas sempre mantendo ali a consistência nas mensagens que a gente precisa passar e na maneira como a gente se conecta com as pessoas. Acho que marketing, no final do dia, a gente, né, tem muita coisa legal, mas eu acho que a consistência ainda, né, é a coisa mais difícil de conseguir fazer, né? Acho que a gente precisa sempre olhar, botar, ainda mais quando você chega novo no lugar e você quer olhar aquilo, você vem cheio de ideias e de outras referências. Super importante você também entender todo o histórico do que foi feito, daquela marca, o que está na cabeça do consumidor, como ela já se posicionou e se construiu, e você vai fazendo os movimentos que precisam ser feitos, mas de maneira super consistente. Acho que a gente fala muito disso com os nossos parceiros, com as nossas agências, para que a gente sempre, né, mantenha isso no trilho, né, e não vire né, cada hora essa marca tá falando de um jeito ali com as pessoas. Então, esse talvez seja o maior desafio. E de fato, tá? De fato é um desafio, né? De fato. Não é, o desafio não é só trazer o novo, muitas vezes, né? É manter a consistência e como é que eu falo? Mas inovando, né? As ideias os processos. e trazendo as sutilezas para cada vez mais trazer falando inovação para o consumidor. batendo na mesma mensagem, mas de jeitos diferentes, de maneiras mais legais, né? Então, mas sempre entregando aquela mensagem que precisa ser entregue. A reputação da marca. Né? Exatamente. E o iFood tem feito esse movimento olhando muito para marketplace, né? Muito do que o Marcelo contextualizou aqui também, para além, né? E você também para além da comida. O Thiago trouxe aqui diversos insights também relacionados à estratégia, inovação, para ir além, né, do que inicialmente, né, foi posicionado. Quais são os principais pilares dessa estratégia de expansão para marketplace? Do ponto de vista de marketing, obviamente, porque a gente também traz, obviamente, produto, inovação, as parcerias que vocês fazem com a Decolar, com o Uber, né? E que a gente acompanha tudo isso. Mas do ponto de vista, assim, de estratégia de comunicação, que você está falando de constância, como vocês estão organizando e olhando para essa estratégia, olhando para marketplace? Sim. Eu acho que no final do dia, tem um grande atributo, né, que acho que envolve aqui a marca do iFood, quando a gente olha, que foi o que construiu quando a gente só entregava comida, e eu acho que isso não muda a partir do momento em que a gente começa a entregar outras categorias também, que no final do dia entrega conveniência, praticidade para o consumidor, né? Então, quando a gente entrega uma farmácia, um item de farmácia para uma mãe que precisa de uma fralda às 10 da noite, no final do dia, nossa, para mim acontece uma, duas, 3 vezes por semana facilmente. No final do dia eu estou resolvendo um problema dela, entregando praticidade e conveniência, que assim, no final do dia mesmo é isso, né? Que o iFood resolve na sua vida, seja num jantar, num almoço, num lanche, ou seja no mercado, seja no mercado de conveniência, seja no mercado mais para abastecimento do dia a dia, compras grandes. Então, tudo isso que conforme a gente vai adicionando, a gente mantém uma consistência de entregar aquilo que importa, que é a conveniência e praticidade. Eu acho que quando a gente olha de uma ótica mais até de negócio, menos de marca, a gente abre mais oportunidades para o consumidor estar ali com a gente, né? Então, antes a gente era muito ocasião, né? A gente estava muito presente nas ocasiões de refeições do dia, né?
e a gente passa a entrar em algumas outras ocasiões, o que me permite que eu tenha mais frequência com aquele consumidor, que ele esteja mais presente comigo, e a gente sabe que, né, aplicativos, né, nesse sentido, a frequência, ela é muito importante, né? Sem Quanto dúvida. mais tempo ele tá comigo, mais presente eu sou na vida dele, mais top of mind eu viro, né? Eu sempre brinco que, assim, a gente pode fazer um investimento de mídia que a gente quiser, mas nenhum meio é mais relevante do que o nosso app. A retenção, né? A pessoa, quantas essa pessoa entra no app todo dia, né? Muita gente entra no app todo dia, ela tá lá vendo mensagem, vendo o que a gente precisa entregar. Então, o mais importante é o nosso produto. E a comunicação, ela vem ali para pegar em outros momentos, entregar outras mensagens, mas a gente tem um meio muito poderoso de audiência ali, que é o nosso próprio app, né? Uhum. Não, de novo, eu estava escutando, acho que o Diego uma vez, e parece que dentro do iFood existe uma tabela, né? Uma lista exatamente de todos os colaboradores, quantas vezes pedem iFood e tem um ranking disso. Olha, E aí eu vi o Diego mencionando que existe pessoas que pedem, tipo, mais de 1.600 vezes no ano. Ele, por exemplo, pede em torno de 900 a 1.000 vezes. Cara, a gente tá falando, olha o volume por dia. Né? E eu acho que eu desafio todos vocês em casa aí a tentar lembrar e perceber quantos iFoods você pede pelo menos por semana, né? Eu acho que a intenção era essa. E em que ocasiões, né? Que você começa a entrar em outras ocasiões também. Acho que 100%, porque eu adoro no final do ano aqueles, como é que A é? retrospectiva? A retrospectiva. Qual foi o pedido? Qual foi a marca? isso é maravilhoso, né? O Spotify faz isso muito Exato, bem. aí- A Vocês gente estão começou a fazendo... fazer, vamos fazer, continuar fazendo. E aí que tá, não é? A inovação não precisa ser o pioneiro muitas vezes, né? Como que você consegue se adaptar para entregar o melhor resultado dentro da sua cultura, dentro Sim, dos seus assets para agregar valor, né? E aí quando a gente fala de consistência, a gente fala de posicionamento de marca, a gente fala muito de experiência. O iFood, querendo ou não, ele traz muita experiência. A conveniência, como vocês mesmos trazem, e é o propósito principal da marca, é hoje, enquanto você pedia 3 vezes na semana a comida, hoje você acessa 3 vezes ao dia, justamente porque você está plugando diferentes pontos de contato, solucionando diferentes problemas para aquela Sim. única pessoa, e esse é o principal objetivo do ecossistema como um todo. Aí a gente traz um pouco a experiência no ponto físico, né? Vocês também são uma marca que estão presentes nos principais festivais, que estão presentes em entretenimento, que estão presentes em experiências. Eu queria trazer, a gente está gravando agora, literalmente, enquanto está acontecendo o Detal. Né? O iFood, no ano passado, trouxe o baile do iFood, que foi uma das coisas mais comentadas, que foi um ápice, né? Junto ali com o Seara, se não me falha a memória, foram um dos mais trend topics falados pelas redes sociais, e hoje, junto com o ecossistema, junto com uma nova campanha, junto com um novo posicionamento, a gente traz o É Tudo Pra Mim, né? Eu queria que você comentasse um pouco tudo o que passa por detrás desse novo branding, dessa nova conexão cultural e a importância de gerar experiência, não somente no app, mas principalmente para aquela pessoa que está Bom. ali convivendo esse entretenimento, que é um The Town, por exemplo. Boa. O baile do iFood, na verdade, ele é a nossa ativação desse ano, que a gente está fazendo agora. E aí o É Tudo Pra Mim foi o posicionamento que a gente lançou em março ali, mais ou menos, abril. E ele foi, o iFood É Tudo Pra Mim, ele veio muito nessa ótica da gente comunicar as multicategorias, né? Então, a gente encontrou, né, nessa assinatura, né, uma maneira fácil da gente falar que, cara, assim, a gente tá lá em todos os momentos que você precisa, né? E se conecta com o marketplace E se do conecta com o posicionamento. marketplace e tal. E a gente vem mantendo, né? O iFood É Tudo Pra Mim para tudo que a gente faz. Então a gente tá assinando. É o baile do iFood agora, mas é o iFood É Tudo Pra Mim no The Town. O iFood É Tudo Pra Mim em todos os momentos em que a gente tá fazendo, a gente tá lá, né? Criando essa conexão com o consumidor. E aí, você trouxe o ponto da experiência. Eu acho que. Assim, acho que esses momentos, né, o The Town, o Rock in Rio, né, são grandes, o Carnaval, são grandes momentos culturais, né, do Brasil, onde meio que se para falar sobre isso e tal, são os momentos em que uma marca como a gente tem que estar presente. Assim, é o momento em que talvez não existe um momento melhor de conexão mais profunda com as pessoas do que gerar uma experiência em grandes momentos como esse. Então, pra gente sempre vai ser muito importante. E aí, o The Town, especificamente desse ano, né? A gente trouxe toda essa ideia do baile do iFood.
Muito numa conexão com a música, né? Acho que a música e o festival, obviamente, tem tudo a ver, e dentro da nosso target também. E a gente trouxe ali mais num olhar até da geração Z, né? Então, pô, vamos trazer um baile funk ali pra dentro do festival, uma coisa que difere um pouco ali do que tá acontecendo no line-up. E a gente tem notado, assim, que, cara, esse primeiro final de semana, a gente tá gravando aqui no meio, né? Entre um final de semana e outro, que foi, assim, um sucesso. Acaba o show, a galera vai toda pra lá. O baile continua. E o baile pega fogo, cara. Isso é um negócio impressionante. E aí a gente trouxe algumas coisas de inovação, né? Que é muito a nossa lente também para olhar para esses festivais. De criar os avatares ali das pessoas. Então a gente tem uma ativação onde as pessoas podem criar seus próprios avatares. Aí a gente trouxe o Felipe Ret, a Tília, o Musão, que são, enfim, artistas e influenciadores que estão ali muito conectados com essa geração, para fazer os influenciadores deles e são ali as grandes estrelas da nossa campanha. Então, tem sido, acho que a gente acertou muito a mão ali na experiência, porque é o que a gente tem observado dentro do festival, e da porta para fora, eu acho que a comunicação também para se conectar com esse público que tá lá, que gosta do festival e que de fato tem uma conexão profunda com isso, acho que a gente também foi bem assertivo. Os resultados até... Temos mais um final de semana, mais 3 dias para acontecer agora, mas a gente está bem feliz com o resultado até o momento. Os resultados já foram positivos. E só mais um adendo, né? Além da experiência física, o iFood também inovou, incorporando a loja oficial do Detal dentro do app. Total. Né? Ou seja, você conseguia fazer as vendas antecipadas da loja oficial do Detal através do app. Esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente... O iFood faz muito bem, assim, no olhar quando a gente olha para um asset, né? Então, cara, como que a gente explora esse asset, não só na experiência que está acontecendo lá, mas como que a gente traz uma coisa diferente? Então, além de ter a loja oficial, porque isso é uma dor no final do dia, né? Pô, eu quero ir lá, quero estar com a roupa do Detal, mas puta, eu vou ter que chegar lá, comprar, e o que eu faço com a minha camiseta? Tá? Cara, compra no iFood, você já vai com o seu merchandise pronto ali. Golaço. Além de outras coisas de você poder levar para fora do festival que tem a ver com a gente, né? Então tem a Market Square lá, por exemplo, que está sendo assinada pelo Henrique Fogaça, que é um parceiro nosso. É um embaixador, né? E aí a gente criou tem uma seção dentro do app onde você consegue comprar o que está sendo servido da Market Square do The Town, que é assinada pelo cão velho do restaurante do Henrique Fogaça. Então tudo isso você consegue pedir na sua casa e curtir o festival na sua casa, tendo uma experiência com o iFood também. Então ela vai além de quem tá lá, né, no dia a dia. E, Felipe, como é que funciona? Porque eu acho que é muito bacana tudo que você tá trazendo, que é essa visão de, além do asset, né? Então, conectar produto, conectar mídia, conectar ativação física, conectar experiência, influências, né? E envolve muitas pessoas também nesse tipo de projeto. Como que é a relação, por exemplo, de marketing com produto para ter esse alinhamento e essa troca constante para esses projetos? Até uns bastidores aqui pra gente. Cara, isso é muito importante mesmo, porque acho que tem... Pensa que o nosso app, ele... Quantas áreas não querem mostrar alguma coisa ali dentro, aproveitar né? Então, o app para isso, exato. né? Então, eu acho que é muito importante que a gente sempre faz muito essa conexão com o time de produto e, óbvio, isso é tudo muito amarrado, né? Para que a gente, no final do dia, tem que ser uma boa experiência para o usuário que está entrando no aplicativo. Então, se não for uma boa experiência para o usuário, o time de produto vai falar, cara, não vou fazer, não faz sentido, né? Acho que no final do dia a gente quer ou gerar vendas ou uma boa experiência naquele momento específico, né? Então, tudo muito bem orquestrado, time de growth, time de produto, o time de marketing, né? Então, a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. O time de ads, né? Do iFood Ads, que vai captar parceiros também. A gente tem vários... Os parceiros do The Town, né? A maioria deles ali estão com a gente dentro da nossa landing page do The Town, vendendo seus produtos, promocionando. Então, a gente tenta fazer isso o mais 360 possível, amarrando ali todas as áreas da empresa para poder fazer um negócio grande. Senão, é isso. É esse olhar do asset, de suar o asset mesmo, assim. Não é só para fazer visibilidade, uma campanha, assim. A gente vamos suar esse asset, botar em todos os pontos de contato que a gente puder e que faça sentido, para gerar uma experiência bacana, né? Acho que esse é
Esse é o objetivo. É espremer até o último caldo da laranja, É. literalmente, Não, e aproveitando... os dados vão se alimentando, né? Exato. Porque às vezes as ações que vocês vão fazendo no app vão dando dados, informações que vocês vão gerar também, seja numa mídia, seja numa ação, né? E acho para que próximos E projetos. como eu comentei antes, assim, acho que o app, no final do dia, é o nosso maior canal, assim. A gente, né, tem um canal na mão com uma audiência muito grande. Então, cara, se eu não estou lá, falando de The Town, gerando uma experiência sobre The Town, eu tô desperdiçando. Tô desperdiçando uma audiência relevante, grátis, basicamente, Total, porque ele total. já iria lá para falar de um asset que eu tô patrocinando, gerar essa conexão, enfim, né, trazer isso para minha marca. Então, precisamos. Isso para tudo que a gente faz, a gente tem essa conexão ali com os outros times dentro do Muito do bom. Não, iFood. maravilhoso, cara. Eu acho que quando a gente fala de asset, a gente fala de marca, a gente fala de reputação, a gente fala de credibilidade, a gente fala de grandeza, a gente fala de responsabilidade. Só que o iFood hoje, ele domina literalmente o mercado brasileiro, só que o mercado brasileiro é extremamente atraente Uhum. e não é à toa que está chamando a atenção de diversos outros players, né? O iFood hoje, como que o iFood está se posicionando literalmente com essa concorrência no mercado de delivery, com essa concorrência no mercado de marketplace, tá muito competitivo, tem novos entrantes chegando no Brasil, totalmente agressivos. Cara, como é que vocês hoje internamente estão olhando para esse novo momento que tem gente no retrovisor? Uhum. Cara, eu acho que assim, a gente olha com. Óbvio, a gente é muito atento, né? E não temos que entender que isso está acontecendo e quais são os movimentos que estão acontecendo e aquilo que foge do esperado, a gente precisa entender e atuar em cima. Mas no final do dia, eu acho que o iFood tem um plano muito, muito robusto, assim, de crescimento, né? O iFood olha para o que ele tem que ser, para onde ele tem que crescer, quais são as avenidas de crescimento que ele entende que ainda existem de oportunidade, e o plano é esse. E a gente tá lá olhando para o plano, né? Como eu disse, acho que, lógico, a gente tem, né, a concorrência chegando, a gente olha para isso, acompanha, vê quais são os movimentos, entende aquilo que eles estão fazendo que faz sentido, que é fora do que a gente esperava, e tenta, né, ver como a gente reage né, ou se adapta àquela nova situação que está sendo colocada no mercado. Mas, no final do dia, tanto do ponto de vista de marca quanto do ponto de vista de negócio, seguir o plano. Acho que a gente tinha, né, sempre teve um plano de crescimento muito robusto e eu acho que esse plano continua sendo aquilo que a gente precisa alcançar e seguir. Então, a nossa marca vai continuar sendo super relevante, grande, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar presente nesses momentos super especiais para o consumidor, para o nosso consumidor. Então, assim, isso não vai mudar. Acho que o que a gente precisa continuar fazendo é a consistência. A gente, se ao acontecer isso, a gente se embaralha e perde a consistência, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Então, cara, assim, a gente tem um plano, vamos seguir o plano, e é isso. Vamos olhar por esse lado. E, Felipe, eu fiz essa pergunta pro Thiago, e eu acho que é interessante também trazer nesse ponto, justamente por esse contexto. Que a gente tá num mundo cada vez mais com muita informação, com muita tendência, concorrência, informação pra lá e pra cá. E é muito fácil a gente interpretar, ou não saber interpretar no caso, e entender o que é ruído e o que não é ruído, né? Acho que é um desafio para todos nós, executivos, empreendedores, negócios, fazer essa interpretação do que é ruído, do que não é, o que a gente vai, o que a gente não vai, ainda mais com tecnologias, AI e tudo. Do teu contexto, né? E acho que conectando muito com a consistência, como que você se organiza em relação a isso? Como que o marketing do iFood, né? A gente teve o contexto da parte de inovação, mas o marketing do iFood entende, poxa, isso aqui é ruído, isso aqui não é ruído. Quais são os exercícios práticos que vocês fazem para tentar interpretar da melhor forma todas as novidades que a gente está passando? Esse é um ótimo ponto, assim, porque, de fato, acho que... e a gente é uma marca que tenta... a gente é uma marca muito presente naturalmente na cultura, né? A gente está muito presente no dia a dia das pessoas. Então, a gente é uma marca que ela gera conversa por si só, porque é sinônimo de categoria, as pessoas acabam falando do iFood por si só. Então, como a gente está muito presente na cultura, é natural que a gente queira sempre abraçar tudo aquilo que está aparecendo de novo e tal, e a gente, de fato, vai muito atrás.
assim, cara, tudo que tá aparecendo de novidade, que pode ser uma coisa interessante, que a gente pode ser pioneiro, né? O pioneirismo é um olhar um território que a gente gosta de explorar bastante, né? Acho que a Cazé TV, por exemplo, lá atrás, na Copa do Mundo de 2022, foi um baita case de pioneirismo, Total. assim, cara, a gente entrou, pegou, assim, entrou naquele asset que não tinha uma audiência ali, Não, né? foi A uma gente precisa, aposta, a gente precisa literalmente uma aposta. construir a audiência junto É. com eles, né? Então, acho que esse olhar é bem importante e às vezes a gente vai correr o risco. Às vezes não, muitas vezes a gente vai correr o risco para ser pioneiro. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Mas acho que é, esse lance de eliminar ruído, eu acho que assim, sempre em algum momento vão surgir coisas, a gente precisa sempre botar a bola no chão da consistência. Eu acho que isso, assim, isso constrói para minha marca, isso constrói para o que eu quero falar, Ah. ou isso é só uma conversa que está acontecendo e que aquilo vai ser efêmero, vai acabar amanhã e eu vou surfar uma hype aqui que não vai existir. Às vezes pode ser que eu queira surfar um pouquinho e tá tudo bem, mas no geral a gente sempre tenta achar o ponto ótimo entre o que é relevante na cultura e bom para o nosso posicionamento. Se a gente achar esse ponto ótimo, aí a gente vai all in. Se não, a gente vai avaliar. Né? Só falar da gente, de posicionamento, não é necessariamente o que o consumidor quer escutar. Só falar de o que está na cultura, das conversas que estão acontecendo, a gente também fica ruído, né? A gente fica mais um ali no meio daquela conversa toda. Então, tem que sempre achar esse ponto ótimo. Não é fácil. Eu É um imagino. desafio pela quantidade de coisas que tem, né? Imagina, Total. eu fico imaginando, por exemplo, o social listening do É, iFood. Né? A quantidade de comentários, a quantidade de sim. não de queixas, né? Queixas, elogios, Não, e projetos respostas. acontecendo ao mesmo tempo. Tá acontecendo de tal, mas tá tendo jogo, tá Exato. tendo isso, tá tendo Tem aquilo, né? muita coisa acontecendo. É, Exatamente, tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo. É um desafio, sim. e aí a gente fala muito de equipe, né? Eu Uhum. acho que a cultura do iFood, ela traz muito isso. E é um ensinamento, acho que para qualquer tipo de empresa. É aquela coisa do vamos construir aqui, vamos arriscar, vamos testar, vamos pivotar, vamos ser pioneiro. Uhum. Putz, se a gente errar, volta para casinha e vai para o outro lado, né? Porque a gente vê o iFood, ele vem liderando literalmente aquisições, né? Se não me falha a memória, acho que foram 34 aquisições, né? Nesses últimos 5, 7 anos, só que teve muita coisa que não deu certo. Uhum. Né? E aí eu trazendo literalmente para o lado do marketing, a gente fala de AI, a gente fala de tecnologia, a gente fala de dados, a gente fala de ruídos, a gente fala de personalização, que muito, querendo ou não, quando você está no Detal, você está trazendo todas as marcas para dentro do seu app através do seu marketplace, né? Para gerar também o seu ads, cara, você está ali naquele momento de hipersegmentação, hiperpersonalização para o seu consumidor e agregando valor às marcas que ali Uhum. estão. Que o seu Total. propósito, pelo que eu entendo, é fazer o parceiro vender mais, É isso. crescer cada vez mais. Trazendo para o lado do marketing, como é que vocês utilizam a inteligência de dados que vocês geram bilhões e dezenas e centenas de bilhões de dados? Como é que vocês conseguem trazer para melhor performar e ter uma relação com o consumidor e com os parceiros? Cara, eu acho que assim. Acho que entra até num ponto assim anterior que a gente falou do ruído, sabe? Acho que a gente tem muito Verdade. dado. Muito mesmo. Então, é muito importante que a gente entenda o que fazer com esses dados, né? E a maneira como a gente vai olhar para eles e tirar informação, insights e tal. E eu acho que do ponto de vista de marketing, assim, acho que a gente olha muito para os dados que são o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente está fazendo as ações. O que isso no final do dia está reverberando para o consumidor? E como que isso está reverberando dentro do meu aplicativo, por exemplo? Então, desde toda uma parte de MMM, né, de mix modeling ali, do ponto de vista de investimento de mídia, entender se esse investimento que a gente está fazendo está aumentando essas sessões que a gente tem. Então, a gente tem um modelo proprietário disso que a gente roda para entender se o investimento de mídia que a gente faz, principalmente do ponto de vista de branding, né, Sim, que é performance mais por topo de canal, funil e sim. tal, se isso acaba gerando, né, um impacto ali positivo no aumento de sessões ou até no aumento de pedidos e o quê, né? E aí isso a gente vai retroalimentando a nossa estratégia, principalmente uma estratégia de mídia ou uma estratégia de mensagem, né? Quando a gente vai com uma mensagem desse tipo, a gente tende a ter esse comportamento do consumidor dentro do aplicativo ou
isso aqui reverbera de certa maneira do ponto de vista de atributos de marca que a gente vai mexendo, funil. Então a gente olha, cara, assim, uma dezenas de dados Imagino. para ir tomando as decisões. A gente tem, assim, alguns atributos ali que a gente sempre está olhando mais próximo, né? Que a gente quer mexer, porque a gente entende que é estratégico, mas no final é uma coisa muito viva, assim. Acho que a gente olha muito para os dados para fazer ajustes de rota, né? Então, cara, assim, a gente está nos melhores canais de mídia, a gente ter a oportunidade de ajustar, botar mais intensidade, menos intensidade, a gente está com as melhores mensagens, os claims de produto que a gente está usando estão funcionando, não estão. E aí a gente vai ajustando, mede, observa, volta, ajusta, e vai fazendo isso de uma maneira mais consistente. De não vou usar essa palavra bastante, mas... Palavra do episódio. Palavra do episódio, mas assim, consistência. usando isso de uma maneira repetida, né? E isso vira cultura, assim, acho, da Legal. galera também. E um ponto bacana que eu acho que se conecta também com dados. Vamos lá. O brasileiro utiliza o iFood. Você tem a geração Z, você tem a geração X, a Alpha, enfim, diversas gerações utilizando o produto de vocês para diversas funções, objetivos e comportamentos. Do ponto de vista de marketing, como que vocês organizam essa visão para chegar nessas diferentes gerações? Claro que a gente está falando aqui de um detalhe, que a gente está olhando mais para a geração Z, né? Entre outras gerações também que estão presentes no festival. Você tem ativações numa casa TV que é com foco ali num público específico. Como que vocês organizam essa visão de marketing atrelada ao público-alvo, assim? Só pra gente ter um pouquinho desses bastidores também. Eu acho que você falou um ponto importante, né? Acho que o iFood, no final do dia, ele tá na mão de todo mundo. Então, assim, o público-alvo acaba sendo todo mundo. Mas, assim, acho que a gente tem olhares, né? Quando a gente fala, por exemplo, de geração Z, a gente entende, olha com carinho para esse público, porque é o público que, né, tá entrando dentro ali de uma idade mais economicamente ativa e tal, e que vai ser o nosso futuro consumidor, de fato, né, de volume e tal. Então, assim, é um consumidor que a gente precisa... E ali a gente olha muito no olhar de criar amor de marca. Assim, com esse público que a gente quer criar uma conexão profunda. Eu estou menos preocupado nesse momento em gerar uma conversão, gerar consideração, eu preciso gerar conexão. Então, quando a gente vai para uma Kings League, quando a gente vai usa o The Town como uma maneira de falar com esse público e tal, no final do dia é isso. Eu quero gerar uma conexão profunda com eles, porque, cara, esse cara, se ele entrar ali, for crescendo com o iFood sendo a marca que ele ama, né, e não só a que ele usa no dia a dia, pô, meio caminho andado, vai ser mais barato para mim depois. E vai ser difícil para a concorrência chegar. Exato. Então eu crio uma barreira ali muito, muito boa já, conectando emocionalmente. E para os outros públicos, eu acho que aí quando a gente fala de ser icônico, assim, eu acho que a gente é uma marca que quando a gente traz coisas muito diferentes, né, quando a gente tá presente nesses assets que são assets grandes, momentos culturais relevantes, então no final do dia, que são massivos, né, o Carnaval, por exemplo, é um momento massivo, cara, a gente se posiciona como uma marca grande, né, como o iFood é. Então acho que a gente acaba se conectando com públicos diversos de maneiras diferentes, né? Quando a gente, né, a ação, por exemplo, da Fernanda Torres lá, né, do Carnaval, para mim ela é muito emblemática, assim, porque no final do dia, se você for fazer um recorte de idade, ele não tem um recorte de idade aquela ação, né? Aquilo ali é uma ação para os brasileiros, era uma homenagem, né, para os brasileiros, independente de idade, independente de classe, independente de qualquer coisa, tava todo mundo olhando, né, torcendo naquele dia pro Oscar e tal, e a gente vai lá e faz aquela homenagem, e no final do dia você se conectou com todo mundo, né, de maneiras diferentes. Tem gente que talvez olhou para um olhar de, cara, pô, isso era um show de drone, inovação, aquilo conecta comigo. Tem gente que olhou com um olhar de, cara, isso é, né, uma marca brasileira, homenageando, né, uma atriz brasileira num momento importante. Então, são vários olhares, mas no final é sobre chamar atenção e ser icônico, né? E aí a gente vai se conectando com as pessoas. Para mim, quando eu vi essa campanha, para mim foi uma das coisas que, não sei se foi a estratégia ou não, foi uma das coisas mais icônicas e que hoje em dia cada vez mais eu sinto falta no mundo. O cuidado, o zelo e enaltecer pessoas. Empresas,
famílias, consumidores, colaboradores, restaurantes, parceiros, é tudo pessoa. E ali, fazendo essa homenagem, para mim foi um enaltecimento a uma pessoa icônica ao Brasil, a um trabalho que é a arte do brasileiro, e ao mesmo tempo não foi um jabá. E de uma marca brasileira, eu acho que esse é o ponto, porque aí fica autêntico, né? 100%. Senão 100%. senão vira um jabá, como você falou, assim, ali era uma marca brasileira homenageando uma brasileira, né? Total. 100%. E aí, fazendo só um gancho na conversa e, obviamente, nessa pergunta sobre gerações e comunicação para com o seu consumidor, a gente não pode esquecer que o consumidor do iFood, ele só existe graças ao outro consumidor do iFood, que são os restaurantes, né? Que é a base principal, que é onde vocês hoje... Cara, impressionante, vocês são o segundo maior distribuidores de renda do Brasil. Hoje vocês liberam crédito com pagamento em 18 meses. Hoje a gente está falando de mais de 400 mil entregadores que têm uma renda extra através do iFood. E talvez não foi à toa que vocês criaram, talvez, o iFood Move, que é justamente para poder conversar com essas pessoas. Por mais que essas pessoas também possam vir a estar num The Town, num carnaval, coisas do gênero, só que não tinha um evento para restaurante. E vocês juntaram coragem, inovação e, ao mesmo tempo, disrupção para trazer quem é o seu principal asset, né? Porque muito quando a gente fala de publisher e audiência, né? Não adianta você só ter audiência se você não tem publisher. Não adianta se você tem publisher se você não tem audiência. O que vem antes, o ovo ou a galinha? É a grande pergunta aí que todo mundo fala. Pô, vocês tinham mais de 70 horas de conteúdo, vocês tinham mais de 6 palcos diferentes, mais de 100 palestrantes. Bolt veio também. O Bolt de uma velocidade incrível. Cara, hoje a importância desse tipo de evento para com os seus parceiros, como é que é essa comunicação olhando para dentro, e não sei se nem ser para dentro, né, mas para parceiros que não é audiência. Cara, eu acho que o segundo ano, né, que a gente faz o iFood Move, os 2 anos foram um sucesso absoluto, assim, eu acho que esse ano, eu não fui no ano passado, não estava na companhia, mas olhando para esse ano e conversando muito com as pessoas, eu acho que surpreendeu bastante, assim, a evolução e a maneira... todos os sentidos, né? Do evento em si, mas do conteúdo, das possibilidades de gerar conversa, negócio, relacionamento, tudo que acontece ali. Eu acho que esse setor acaba até sendo carente até de eventos como esse, assim, onde você consegue... Né, imagina que hoje lá tinham 10 mil pessoas em cada dia, mais ou menos. Imagina que quantos restaurantes que não puderam estar lá ainda. Então, assim, tem uma oportunidade gigantesca de conectar ainda esse público que pra gente é super relevante, como você falou. Acho que assim, o nosso negócio só vai crescer se o negócio do restaurante crescer. Então, assim, a gente é o maior interessado em que isso aconteça. E aí, acho que o grande ponto do iFood Move é trazer essas oportunidades, né? Trazer tudo aquilo, mostrar tudo aquilo que o iFood vai apresentar e levar de novidade para que o negócio do restaurante cresça. E gerar essas possibilidades de conexão, de conversa, que eu acho que são super relevantes e que talvez tenham poucas oportunidades do ano de fazer isso, e lá isso aconteceu de uma maneira super orgânica, super bacana, assim. E querendo ou não, você torna também eles embaixadores, né, da marca, pessoas que vão defender a marca, que vão ter essa conexão, né? Não é só conexão com a audiência, com o público, essa conexão emocional, mas também com esses restaurantes que são um parceiro os de parceiros, negócio, né? Acho que a gente tá lá para, como eu disse, para fazer o negócio crescer, né? A gente, o iFood em si, dentro da cultura, muito, assim, a gente tem uma obsessão pelo crescimento, assim, a gente olha sempre com um olhar de fazer o negócio, e a gente não cresce sozinho, né? Assim, a gente precisa, se a gente cresce, todo o ecossistema cresce junto, né? Então, é bom para o consumidor, é bom para o entregador, é bom para o parceiro, então... esse olhar de growth, né? Esse olhar de crescimento, ele é muito instaurado dentro da nossa cultura, assim, para que isso possa refletir dentro do ecossistema. Então, a gente vai gerando essas oportunidades. Acho que é o momento ali é um grande momento de falar sobre isso. Isso é muito quando a gente fala de cultura, que é da cabeça do Diego, né? Obviamente eu digo cabeça como o CEO, até o entregador, que é mentalidade de growth. Né? E quando você tem mentalidade de growth, você faz uma empresa se tornar um iFood de uma maneira exponencial. Tá sendo uma bela aula aqui de marketing, eu vou te falar. E, Felipe, a gente estava até conversando
em vários episódios que a gente tá fazendo sobre a mudança do papel do CMO, do líder de marketing, né? O quão, com as novas tecnologias, com os novos desafios, com essa questão de informação a cada minuto, digamos assim, o quanto o líder ele precisa ter algumas competências para realmente se adaptar, para inovar e para ter esse pensamento também acelerado. Agora entrando no iFood, né? 6 meses de casa. O que você aprendeu que é mais fundamental hoje num papel como líder, por exemplo, de marketing? Tá bom. Eu acho que, no geral, né? Acho que o papel de uma liderança de marketing, ela vem sendo, não desafiada, mas eu acho que ela vem sendo cobrada mais de estar mais presente dentro do negócio, né? Acho que... E não é necessariamente ser uma pessoa totalmente de negócio, mas que você entenda o impacto daquilo que você está fazendo, como que aquilo reverbera dentro do business. Porque, no final das contas, a gente está lá com todo mundo num objetivo único e você não fica uma área separada falando de outras coisas enquanto o negócio está indo para cá. A palavra consistência, né, que eu falei bastante aqui, no final ela não é só sobre consistência de mensagem, né, ela é sobre consistência de direção, né, a empresa está indo para uma direção, se todo mundo da empresa está indo para a mesma direção, isso é consistência, tá todo mundo sendo consistente naquele mesmo direcional, e o marketing tem que fazer isso também, então acho que uma dos né, das competências mais relevantes é essa percepção, esse entendimento, né, de negócio para que você possa tomar as decisões corretas. E eu acho que tem o outro lado que acho que uma liderança de marketing nunca pode perder, que é o olhar da inovação, mas da inovação, não a inovação que o Thiago trouxe aqui, mas acho que o olhar De Incremental. surpreender o olhar consumidor, de talvez. entender, né? De ter a sensibilidade, de Empatia. entender a cultura, de poder olhar e entender, cara, o que as pessoas... O que é bom para as pessoas, né? Acho que, às vezes, você olha dentro das áreas, né? É comum que, cara, uma área de produto acabe ficando muito focada ali dentro do seu produto e tal. E é muito papel do marketing e, né, para Fazer levar a provocações, visão né? do consumidor para essas outras áreas. A gente fala assim, ó, cara, você vê que as pessoas têm essa tendência acontecendo aqui, as pessoas estão fazendo isso agora, você vê que as pessoas estão viajando mais para cá, você vê que as pessoas estão fazendo isso. Pô, como que a gente adapta essa tendência e traz isso para dentro do nosso produto? Acho que essa é uma provocação que deveria vir muito do marketing, assim, porque isso acaba ficando, né, as outras áreas acabam ficando muito imersas ali dentro e a gente, normalmente, é quem tá ali com a cabeça um pouco para fora, olhando para o consumidor mesmo, né? E a gente precisa trazer essas provocações. Perfeito. Não, muito legal. Você falando de consistência e falando de todas as pessoas que fazem parte do time olhando para um único objetivo, me faz lembrar muito que muitas vezes é mais fácil você ter menos pessoas, mas com os mesmos objetivos, olhando e direcionando com consistência, com colaboração, entre outros, que você vai conseguir chegar mais longe. É. Você coloca dentro de um bote, dentro de um barco, 8 caras remando, só que tem um cara que tá remando contra, você Bacana. não consegue avançar enquanto tem num bote 3 caras remando para o mesmo objetivo. Então, acho que isso daí também é mais uma aula de cultura que a gente Total. precisa trazer e incorporar em todas as empresas, assim mesmo como na nossa vida, né? Qual é a ambiência que você tá? Quais são os amigos que você anda? É muito sobre isso, né? Sim. Quem é que vai te levar para cima ou quem é que vai te levar para balada, para bebida, para drogas, para whatever, para não falar outras coisas, dependendo se você é casado, se você é solteiro. Então, enfim, eu acho que é muito sobre cultura, Sim, como que você está direcionando a sua vida e, obviamente, as suas empresas. Total. Incrível, cara. perfeito. E, Felipe, a gente faz a nossa perguntinha padrão Tá de bom. episódio, que é qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Eu acho que um conselho muito bom, melhor que eu já recebi, que eu acho que ajuda muito no pensamento de carreira, assim, principalmente quando você vai tomar uma decisão, né, de mudar de empresa, de ir para um outro lugar, de você olhar muito para as pessoas. E as pessoas que estão lá e as pessoas com que você vai passar a ter um contato muito diário no seu trabalho. Eu acho que quando você se cerca de pessoas boas, cara, assim, o ganho disso, ele é imensurável. Eu acho que você aprende, você é desafiado,
você descobre novas habilidades que você não tinha. Eu acho que as pessoas te tiram da zona de conforto. Eu acho que quando você entra numa sala e você vê que a pessoa que é a que mais sabe de algum assunto ali, puta, cara, é hora de talvez você pensar em estar em outro lugar. Então, se cercar de gente boa, pra mim, talvez o melhor conselho que eu já tive, assim, mais do que qualquer outra coisa, pensando em carreira, assim. Acho que esse é um grande ponto. E acho que o pior conselho foi... É um que eu não gosto, na verdade, que assim, muito se fala de não leve os problemas, leve a solução. E eu acho que discutir o problema é chegar na melhor solução. Eu acho que, lógico, você pode levar o seu ponto de vista, mas eu acho que é muito sobre, cara, você ter, né, a vulnerabilidade de chegar e falar, cara, eu não sei fazer isso. Tô com um problema, não sei resolver, me ajuda. Como que é o seu ponto de vista, trazer outras visões, né, uma diversidade de pensamentos para que a gente chegue na melhor solução. Né? Eu acho que quando a gente olha para essa frase, né, entende que a gente sempre é obrigado a levar uma solução concreta, eu acho que nem sempre a gente vai chegar na melhor solução. Então, E pede a oportunidade, né? pede a oportunidade discussão. de talvez trazer outros pontos de vista que podem ajudar a chegar E de aprendizado, numa né? solução melhor. E às vezes você não vai ter a resposta para todos os problemas e tá tudo bem. Acho que o importante é chegar na solução. É isso. Né? Acho que esse é o mais importante. Felipe, muito obrigada. Foi muito legal ver esse outro lado, né? Como eu falei, a gente trouxe o lado da inovação do iFood, agora a gente trouxe o lado de marketing, né, do iFood. Faltou a gente pedir um iFood. Faltou. Se a gente tivesse começado pedindo um turbo, já tava aqui, a gente tava comendo, inclusive. Nem fala. Chegava em 20 Acho minutinhos, tava aqui. A gente vai ter que fazer um terceiro episódio agora com o iFood pra daí fazer acontecer, né? Total. Mas, Marcelo, curtiu o episódio? Rafa, mais uma vez, literalmente uma aula, um aprendizado, tipo, escutar por detrás de uma mente, de uma pessoa, com uma experiência que você tem, com uma bagagem que você tem, eu confesso que eu só fico ansioso para os próximos passos do iFood. Né? Tendo um time como o time que vocês têm, tendo uma marca como vocês têm, tendo um produto como vocês têm, tendo consumidores como somos, isso vai explodir. Né? Então, eu só queria te parabenizar, queria te agradecer. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tantos insights. Eu espero que vocês aí em casa também tenham usufruído, aprendido e certamente possam adaptar muito desses insights, muito desses conteúdos, muito dessas conversas também para os seus negócios e para as suas vidas pessoais. Aula. Felipe curtiu o episódio. Adorei estar aqui com vocês. A gente quer gravar mais, a gente quer trazer mais iFood. A gente volta daqui, com 6 meses a gente volta, já vai ter muita coisa, a gente vai fazendo novas trocas aí, vamos fazer uns checkpoints. É isso. Obrigadíssimo. Tá bom, obrigado vocês pelo convite, adorei estar aqui. Sucesso. Obrigada. Nas várias conversas que vocês vão ter com gente muito boa. Já sou fã, vou continuar sendo de parte da audiência de vocês. Muito obrigada, Felipe. Quem quiser acompanhar aqui o Felipe, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Curtiu o episódio, aprendeu, com certeza aprendeu bastante coisa. Então, compartilhe nas redes sociais, nos mencione e até o próximo episódio, pessoal.